Oi pessoal, eu tô fazendo de novo meu orquidário. Choveu faz uns 10 dias, teve muita chuva e bastante vento, então ele acabou caindo. Então eu coloquei lá todas as minhas plantinhas, né? Já faz uma semana que elas estão lá. Foi pouco estrago, mas eu vou ter que fazer de novo para poder proteger elas. Então eu já achei 2 madeiras ali que meu marido tinha, bem grossa, que eu vou usar para fazer a frente. Vou apoiar também ainda no muro. Mas eu vou dessa vez prender melhor, para que não aconteça de cair de novo. Deixei ali em cima daquela mesa, quando eu recuperei elas. E eu coloquei um tanto ali. E agora eu vou limpar toda essa área para eu poder fazer o outro. Já que eu vou tirar tudo também, vou aproveitar pintar o muro que está um pouco sujo. Coloquei várias ali em cima, mas ainda tem outras lá embaixo. Então eu vou usar aquela ponta ali daquele outro pedacinho. E se faltar, eu vou colocar aqui do lado. Eu coloco aqui em cima desse banco. Eu havia tirado até a Wanda debaixo da jabuticabeira, porque a jabuticabeira estava florindo. Inclusive a Wanda caiu também, não estragou. Então a Wanda está para lá, em outro lugar, porque as raízes dela estão bem compridas. Vou continuar aqui. Já tirei quase todas. As samambaias também estavam lá embaixo. Então eu coloquei ali, enchi o banco. Ali tinha uma bromélia também, eu coloquei algumas coisas no chão. O que deu para pendurar em algum lugar eu pendurei. Inclusive aqui na jabuticabeira eu coloquei um pouquinho. A jabuticabeira tá assim, ó. Já tem um monte de frutinha, né? E aqui na parte do tronco dela, ela ainda vai abrir as flores. Tirei todas, eu coloquei aqui o que deu. Aqui do lado eu coloquei mais um pouco. Mas ainda tenho lá embaixo a fonte e mais algumas catleias. Já tirei quase tudo ali. Eu esvaziei a fonte para poder tirar porque ela é muito pesada. Já trouxe para cá. E agora eu vou acabar de tirar esse restinho aí. Eu já comecei a cavar. Vai ficar na mesma medida que estava antes, que é de 3 metros, que é o que eu vou acabar usando a mesma madeira de cima. E por 2. Então eu tirei as pedras, peguei aquele plástico ali, recortei um círculo para me poder cavar ali sem sujar tudo. As pedras não fiquem sujas com a terra. Então eu tô usando essa cavadeira aí, a cavadeira americana. Eu vou deixar mais ou menos com uns 20 centímetros o buraco. É essa madeira que eu vou usar aqui. Já cavei ali os 2 buracos. E agora eu vou tentar aumentar um pouco a madeira que eu tenho, para que ele não fique todo enterrado no chão. Porque senão a altura dele vai ficar muito baixo. Eu acabei perdendo uma parte das filmagens, mas eu achei um pedaço de madeira, da mesma madeira, dividi em 2. Cortei com a serra tico-tico mesmo, não ficou muito legal. Essa parte mais feia que eu cortei eu vou colocar para baixo, vai ficar enterrada. E a outra parte eu coloquei aqui. Fiz furos dos 2 lados, na madeira e aqui. E tô colocando um pedacinho desse pedacinho de ferro de construção. Ou qualquer um outro ferro, mas eu tinha esse, estou usando esse. Só para que ele fique mais firme. Agora eu vou juntar as 2 partes. Não sai 100%, a expectativa é uma e a realidade é outra. Mas vai ficar bom. Eu vou juntar essas 2 partes e colocar uma outra madeirinha com parafuso aqui em cima. Então eu consegui, fui batendo aqui com o martelo para encaixar uma parte na outra. Ficou bem firme, um pouquinho torto. Mas agora nessa parte de cima eu vou usar uma outra madeira e parafusos. Então eu achei essa madeira aqui, é uma madeira bem reforçada, é uma madeira mais forte, não é uma madeira de pinos.
E eu vou colocar ela assim como reforço. E vou usar parafuso comprido. Ele vai pegar e atravessar até o outro lado. E eu vou dar o aperto aqui com a porca. Também não tem uma broca que dê certo. Eu vou furar com uma broca um pouquinho mais grossa. Ele vai passar e depois eu vou prender com a porquinha. Eu vou colocar óleo mesmo. Como eu coloquei o ferro aqui nas laterais, então eu vou colocar essa madeirinha aqui no meio. Vou fazer colocar 2 parafusos aqui e 2 parafusos aqui. Prontinho, ficou bem firme. Agora tá pronto para colocar no lugar. Já fiz a outra parte também. Agora é só colocar lá no buraco e colocar o cimento. Bom dia! Hoje já é outro dia. Ontem eu prendi ali no buraco, eu coloquei, fiz uma massa de cimento. Coloquei 2 partes de pedra, 1 de cimento e 3 de areia. O outro lado aqui, eu coloquei a madeira aqui no buraco e coloquei alguns pedaços de tijolo, algumas madeiras para ficar no nível mais ou menos, para mim poder colocar esta madeira em cima para ver a altura e para ver se estava no nível. Tá um pouquinho mais baixo esse lado aqui, então agora eu vou desmontar de novo a parte de cima, tirar tudo para poder colocar o cimento e vou deixar um pouquinho mais alto, só no olho mesmo. Não tenho ferramenta, não sou pedreiro, então do jeito que sair vai estar ótimo. Então, eu estou misturando o cimento aqui nessa vasilha aqui que eu só deixo para isso. E ontem eu coloquei muito e tava mexendo com essa colher aqui grandona. Agora hoje eu já achei a minha pequenininha, a minha colherzinha mini. Pronto a massa. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de pedra lá no fundo e daí vou colocar a madeira. Só vou segurar um pouco aqui a madeira na posição e vou encher. Tô movimentando um pouquinho para que ele desça até embaixo. Alguém para te ajudar, fica bem mais fácil. Eu tô segurando com a mão e colocando a massa. Meu filho sempre me ajuda, mas ele tá em aula online, mas tem que cumprir os horários. Só da gente colocar a massa aqui já fica meio firminho. Daí você vai conseguir, a gente consegue colocar no nível. Vou fazer mais um pouco de massa para colocar aqui e também no outro. Ficou faltando um pouquinho para dar acabamento. Para não ficar abaixo vou deixar um pouquinho acima o nível da massa, um pouquinho acima da terra, para que não junte água na madeira. Então, antes de fazer o acabamento ali, eu vou deixar assim um pouco. Eu vou usar esse nível aqui para dar uma acertadinha nele. Você tem que levar em consideração
a madeira torta. A minha tá um pouco torta, então eu vou tentar deixar o máximo possível de melhor. Mas às vezes não fica tão 100%. Eu vou deixar assim um pouquinho elevado essa parte, para que proteja mais a madeira. Só que eu vou pegar as próprias pedrinhas que estão aqui e eu vou encaixar umas pedrinhas para que fique mais bonito. Então eu vou deixar assim, só para dar uma disfarçada nesse cimento. Depois eu acrescento o resto das pedras aqui e ele vai ficar bem legal. Vou fazer isso no outro lado também. Eu estou utilizando a mesma madeira que estava, mas ela tá bem firme ainda. Aparentemente ficou bom. E aqui nessa viga, como já é uma reutilização, ela tem essa cava aqui, mas eu não vou encaixar a madeira nela. Mas eu vou amarrar com arame. Tem um furo aqui que eu acho que seria para os parafusos. Eu vou amarrar com arame para que fique firme. Eu vou deixar bem firme, mas toda ela só amarrada. Aqui eu apoiei então em cima e usei o buraquinho, o furinho que tinha ali do parafuso. Eu usei um arame bem grosso para amarrar. Vou fazer isso também no outro. E aqui a parte de cima eu ainda não medi, eu só coloquei aqui. Mas eu ainda vou medir para ver como é que vai ficar e depois também vou amarrar. Eu não tenho muito arame aqui, então meu marido precisava sair, eu pedi para ele comprar um arame para mim poder fazer essa amarração. E olha só o que ele trouxe. Um arame bem fininho. E daí eu perguntei por que o arame fininho? Porque o vendedor disse que esse arame que é próprio para mulher, porque o outro é muito grosso, não dá para amarrar. Fiz ali algumas amarrações com o arame que eu tinha mesmo. Não usei o arame de mulher ainda, que é muito fino. E agora eu vou colocar o sombrito e trazer algumas aqui. Já se passaram vários dias, eu andei fazendo algumas coisas aqui, não mostrei tudo para vocês. Eu precisei tirar rapidamente as orquídeas de onde elas estavam aqui embaixo da jabuticabeira, porque estava caindo muita florzinha, muita frutinha. Então eu já comecei agora a pintura do muro. Eu terminei de colocar em cima ali, encaixei e coloquei o sombrite, tá pregado com alguns preguinhos só. Não deu o sombrite até o final, mas acho que eu vou deixar aquele pedacinho lá depois sem... Ou senão eu coloco um pedacinho separado de sombrite. Aqui no muro eu arrumei um pouco as trincas que tava, coloquei ferro, eu mesma fiz os reparos aqui. Tem que tratar com carinho, tem que tirar e colocar, cuidar para não sujar. Quando suja, eu já limpo, então tem que ficar mudando de lugar, então eu prefiro eu mesma fazer, nem que seja aos poucos e do meu jeito. A parede eu já estou pintando agora, eu estou usando cal, porque já era pintura com cal. Eu não gosto do cal, ele faz muita sujeira. Olha só como é que tá. Eu vou forrando o que dá, eu vou mudando, eu vou tirando do lugar, mas mesmo assim ele suja demais, ele espirra longe, ele fica um pouco líquido demais, se você deixar muito grosso ele também não fica bom. Então, mas a pintura fica bonita, que fica bem branquinho. Então eu tô terminando aqui esse canto e já tô mudando um pouquinho as orquídeas para cá para me poder pintar a outra parede. Eu tirei algumas orquídeas, que aqui tá batendo pouco sol nessa época. Eu coloquei aqui em cima da mesa e olha que linda essa catleia que abriu. Ela tá assim, tá linda, tá começando a amadurecer. As primeiras que amadurecem, os passarinhos já estão derrubando, já estão comendo. Mas tem para todos, olha que bastante. Eu coloquei essa samambaia aqui só para tirar, debaixo de lá, para mim poder pintar. E faz acho que uns 3 dias que tá assim. E ali um passarinho tá fazendo ninho, tá vendo aquela bolinha que parece uma sujeira? Fica um ninho bem redondinho assim, todo coberto, é um passarinho bem pequenininho.
Aquela arandela ali eu vou tirar ela para fazer a pintura e também porque eu quero mudá-la um pouquinho de lugar. Eu comprei uma outra para mim colocar lá embaixo, perto das orquídeas, que eu gosto de vez em quando vir aqui à noite, então eu acho que vai ficar legal. E eu vou mudar essa aqui um pouquinho mais para cá, para que ilumine um pouquinho mais esse canto também. Oi pessoal, faz vários dias que eu tô lidando aqui no quintal. Do lado da fonte, eu tô fazendo uma prateleira com esses blocos de madeira. Tipo essa daqui. Antes tinha ali um banco, resolvi mudar. Então esses blocos eu já tinha, eles estão muito feios, então eu tô pintando. Eu peguei tinta latex branca e misturei essas bisnaguinhas de cor. Então eu vou pintar mais um pouco ali. Seca bem rápido, eu já comecei aqui. Eu já pintei esse daqui. Esse eu acabei pintando por dentro também desse bloco, porque ele tava com flor, então tava meio preto. Eu dei uma lixadinha nele, limpei bem e tô pintando. Olha o de baixo como é que tá. Tá bem feio. E eu tive que enterrar uma parte, porque aqui tem caída, tem um desnível bem grande, então eu coloquei o bloco enterrado. Medi direitinho, já peguei o nível, deixei mais ou menos. E eu vou pintar lá mesmo, só vou dar uma lixadinha nele e vou pintar de azul também. Aqui eu coloquei mais uma arandela. Então aqui ainda tem bastante bagunça, que eu tô colocando as coisas no lugar. Aqui tá as duas escadas, elas estão hoje com dupla função. Para me auxiliar para subir em algum lugar e também por causa da jabuticabeira, olha só. Que coisa mais linda. Então de vez em quando eu faço uma pausa aqui pro lanche. Eu vou aproveitar também que eu já pintei ali sobre a tinta. Eu vou pintar essa tábua que eu coloco aqui em cima. Tá bem bagunçada essa parte também, eu quero dar uma organizada aqui. Então já secou bem, ó. Coloquei as pedras lá um pouquinho mais perto, preciso comprar mais pedras. Eu deixei assim bem afastado da parede mesmo, porque ali eu quero colocar tipo uma canaleta. Então agora eu vou montar a minha prateleira. Eu não vou pintar as tábuas, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou deixar assim. Eu não vou fixar ela, mas se você tiver criança, eu não tenho. Se você tiver criança, você vê que é perigoso, você tem que fazer uma estrutura mais firme. Tem que botar uma cola, ou sei lá, um parafuso, alguma coisa aí. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui o cantinho das orquídeas. Eu vou finalizar esse vídeo, mesmo assim, sem terminar tudo, pra não ficar muito longo. E depois, quando tiver tudo pronto, mais ou menos pronto, porque nunca termina, eu faço um tour pra vocês. Então aqui em cima, falta prender aquele pedaço ali. Então, essas barras que eu prendi em cima era uma barraca de praia que eu desmontei. Então eu usei aqui, eu guardei e conforme precisa eu uso. Então eu coloquei ali, coloco os ganchinhos para poder colocar as orquídeas. Ainda tem aquele pedaço de madeira ali e mais alguns outros que sobraram do orquidário que tá ali. Eu vou ver o que eu vou fazer. A samambaia, ela não é definitiva para cá. Ela ficava embaixo da jabuticabeira, mas como tá com os frutos, eu vou esperar um pouquinho para colocar para lá. Então aqui ficou a minha prateleira. Ali tá a Nina balançando as minhas raízes. Nina! Balançando as minhas raízes da Wanda.
Aqui nessa parede eu coloquei ali, eu pintei, né? Dei uma organizada. Tirei bastante coisa que eu não estava usando, dei fim. Aqueles tijolos eu vou deixar ali, porque às vezes eu preciso. Então aqui ficou assim, ainda falta arrumar esses fios que estão soltos. Aqui eu não mudei, só dei uma limpada. As orquídeas eu ainda não coloquei todas no lugar, eu ainda preciso dar uma revisão nelas, replantar algumas. Mas futuramente eu mostro. Então é isso. Meu cantinho das orquídeas ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.